Trago hoje reflexões muito interessantes da gente ter na nossa vida, e apesar de que eu vou falar isso sobre um tema muito específico, que é musculação, porque eu tenho uma história muito longa com a musculação, aconteceu uma série de coisas aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, são reflexões que se estendem para várias outras, na verdade para qualquer outra área da vida, e eu achei isso muito válido. Resolvi fazer esse vídeo aqui com vocês, maquiando, conversando, maquiando, refletindo, enfim, vamos lá. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem. Melhor agora que você tá aqui. E se você ainda não me conhece, eu sou maquiadora, entusiasta da pele, estudante de estética e cosmética, e por aqui tem muito conteúdo pra você ficar linda com e sem maquiagem. O vídeo de hoje é um vídeo meio diferente. Eu não vou dar muito foco assim pra maquiagem, pro tutorial. Eu vou ir me maquiando aqui, conversando com vocês, uma coisa bem fluida assim mesmo, coisa de amiga, sabe? Sempre tive a intenção de fazer aqui no canal, mas eu não sabia exatamente como é que isso seria, como vocês receberiam. Então, já que desde o início eu gostaria de pedir que vocês falem comigo nos comentários, dando a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Porque o último vídeo que eu fiz conversando foi, na verdade, um vídeo de desabafo, foi um tema mais delicado. Eu nem esperava que aquele vídeo fosse ter tanta visualização. Inclusive, mais uma vez, muito obrigada por todo mundo que assistiu o vídeo, que comentou, que fizeram comentários assim pra me ajudar. E aí, depois que eu fiz aquele vídeo, parece que uma chavinha virou na minha cabeça de que eu posso vir aqui conversar com vocês e que talvez vocês gostem disso, né? Mas eu não sei. Então, assim, eu não defini nada se isso vai ser um quadro no canal, se vai ter um nome. Se vocês acharem legal que seja um quadro, que tenha um nome, mandem as sugestões de vocês. Talvez você possa ser a pessoa que vai batizar um quadro no canal, não sei. E aí eu preciso da opinião de vocês pra saber se eu continuo ou não fazendo esse tipo de vídeo, se vocês curtiram ou não, entendeu? Então, vamos lá. A minha relação com a musculação, ela é muito longa. Eu comecei a fazer musculação com 13 anos de idade e eu segui fazendo assim todos os dias, de segunda a sexta, e teve uma fase que eu fazia até aos sábados, sem parar, sem falhar, a não ser que eu estivesse doente ou que acontecesse alguma coisa muito extraordinária pra eu faltar. E eu amava a musculação, de verdade. Sempre foi assim um lugar, tipo, que eu me sentia muito bem. Na verdade, houveram vários processos, eu vou desenrolar isso melhor ao longo do vídeo, mas assim, houve um momento que parou de fazer sentido, que parou de ser bom e que começou a se tornar algo horroroso, e eu não conseguia entender isso na minha cabeça. E por muito tempo eu tentei em vão voltar várias e várias vezes, e isso não funcionava. Até que agora, eu acho que um mês atrás, ou 3 semanas, eu não sei nem se faz um mês, eu finalmente voltei, e eu voltei, sabe? E eu tô me sentindo bem de novo. E aí isso me fez refletir em uma série de coisas, e eu resolvi vir conversar com vocês. Porque assim, comecei a musculação com 13 anos de idade pra atingir, ou tentar atingir, o padrão de beleza, né, que a sociedade dizia que eu tinha que ter. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa magra. Eu sempre fui uma pessoa magra, é o meu biotipo. Mas, apesar de eu sempre ter sido magra, eu nunca fui aquela pessoa magra, corpo de modelo. O que eu quero dizer com isso? Longilínea, muito comprida, até porque eu sou baixinha. Eu sempre tive ali uma bundinha, eu tinha uma musculatura desenvolvida nas pernas e tal, porque eu já tinha feito balé quando eu era mais nova. Eu praticava esporte, então assim, eu não era pele e osso, entendeu? Mas eu era magra. E eu sempre ouvi a vida inteira que eu era muito magrinha. Nossa, como você é muito magrinha, como você é pequenininha e tal, quando eu era criança. E aí, chegou na época ali da minha pré-adolescência e adolescência, as meninas começam a se desenvolver, e o meu desenvolvimento não foi tão rápido quanto das meninas. Na verdade, até hoje eu quase não tenho seio. E o meu corpo, ele não formou aquele corpo de mulher super rápido. Hoje você olha, eu tenho um corpo de mulher, mas tem menina que hoje, com 12 anos de idade, já tem mais corpo do que eu tenho, por conta do meu biotipo, entendeu? As meninas da minha turma, elas cresceram mais rápido de altura e elas começaram a desenvolver seios, começou a largar o quadril, começou a ficar com aquele corpo de mulher, e eu continuei pequenininha, magrinha, fininha, tipo assim, demorei pra começar a desenvolver. E aí não só eu ouvia das minhas colegas na turma que eu era muito magrinha, que eu era muito pequena, que eu parecia uma criança, mas também a pior parte era ouvir das mulheres adultas que eu era magra demais, que eu tinha que comer mais para criar mais carne no corpo. Pra quê? Por quê? Por quê?
né? Eu nem vou entrar muito nesse mérito de questão de corpo, porque eu não quero focar nisso, senão esse vídeo vai ficar muito longo, porque a história é longa. Mas assim, eu ouvia muito isso. E eu não me incomodava com o meu corpo até o momento que eu ouvi tanto que eu era magra demais, que eu precisava ter corpo. Justamente nessa época tava em altas paniquetes, com aqueles corpos, aquelas bundas, aquelas pernas enormes. E aquele era o padrão que se buscava. E aí eu falei, você quer saber? E detalhe, né? Nessa idade a gente já começa a querer que os meninos sintam interesse por nós e tudo mais. Então eu fui ouvindo essas coisas e fui vendo as outras meninas da minha turma e eu fui entendendo que talvez eu não era bonito o suficiente, que eu não era atrativo o suficiente e eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, porque eu não queria ficar pra trás, eu não queria ser feia, né? E aí, como musculação já tava ficando uma coisa assim mais em alta, eu acho que justamente por conta dessa questão das paniquetes, eu resolvi entrar na musculação pra ter um pouco mais de corpo, né? Não sabia eu que eu ia gostar tanto da musculação. Eu, de fato, me identifiquei muito bem com a musculação e talvez até eu tenha me identificado, porque já de imediato eu comecei a notar melhora no meu corpo, sabe? O corpo começou a ficar com um formatinho mais bonito, eu comecei a desenvolver mais musculatura nas pernas, a minha bunda cresceu muito mais, porque como eu já tenho um pouco de glúteo, conforme eu comecei a fazer a musculação, ela aumentou. Então, tipo assim, o meu glúteo, a minha bunda, era o que eu tinha de mais interessante pra dizer que eu tinha alguma coisa, entendeu? Que só isso mesmo também que tinha. E aí, lá eu fui conhecendo outras pessoas, algumas amigas minhas começaram a fazer academia no mesmo horário que eu, então era tudo muito legal e etc. Então, assim, eu me sentia muito bem naquele local e eu sentia resultados muito bons, certo? E assim a minha vida foi. Foi tudo das mil maravilhas, até eu fazer uma cirurgia. E assim, eu fiz essa cirurgia com 19 anos, então dos meus 13 aos 19 anos eu fazia academia todos os dias. Então o meu corpo era muito bom, eu ainda era magra, só que eu era aquela magra assim, baixo percentual de gordura, porque eu tinha músculo, eu não vou dizer que eu era uma mini paniquete, mas eu tinha umas pernas bem bonitas, bem torneadas, a musculatura muito bem formada, o glúteo bem durinho, bem grande, bem pra cima, toda a parte assim bem trabalhadinha. Teve aí essa época dos 19 anos que eu tava namorando, inclusive com o personal da academia, não é que mais padrão que isso, impossível. Então assim, ele fez ali um trabalho interessante pra mim, porque eu basicamente tinha um personal particular de graça, e hoje eu praticamente continuo tendo, mas depois eu entro nesse mérito. O meu corpo tava muito bom e eu continuava gostando muito da academia, principalmente porque nos meus 17 anos eu entrei na faculdade e eu comecei a trabalhar de manhã e à tarde e fazer faculdade à noite. O meu trabalho era um trabalho extremamente corrido, estressante. Eu trabalho no mesmo lugar até hoje. É uma empresa familiar, que é o trabalho inclusive que me sustenta, que infelizmente o canal ainda não me dá dinheiro pra me sustentar. Ainda, espero. E era assim, uma correria, porque eu fazia a função de 3 pessoas. Hoje tem 3 pessoas pra fazer as funções que eu fazia. E eu fazia mais um pouco ainda. E eu era sozinha pra fazer tudo aquilo. Então eu ficava o dia inteiro correndo de um lado pro outro, passando raiva e estresse, até porque eu trabalhava com a família e naquela época a gente ainda não tinha se assentado tão bem, porque eu tava recém começando a trabalhar ali em período integral, então acontecia muita briga e tal. E depois eu tinha faculdade. Então a academia ficava justamente nesse espaço de tempo entre o trabalho e a faculdade, que era onde eu conseguia descarregar, descansar meu cérebro para depois chegar na faculdade, tipo, morta de cansada fisicamente, mas eu conseguia raciocinar na faculdade, entendeu? E os dias que eu não conseguia ir pra academia antes da faculdade, eu ficava tão frustrada que eu chegava a chorar de raiva. Era minha válvula de escape, então eu tava tão assim, e aí por às vezes alguma coisa acontecia no trabalho, eu não conseguia sair a tempo, eu não ia conseguir ir pra academia, eu ficava numa frustração, numa raiva, aquilo acabava com o meu dia. Pois muito que bem, com 19 anos eu fiz uma cirurgia que se chama cirurgia ortognática, que é na mandíbula e na maxila. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, inclusive. E ela é uma cirurgia bastante invasiva, tá? E caso você esteja, nossa, não imaginava, não fica cicatriz pra fora do rosto, tá? É toda feita por dentro da boca. E aí, não só é uma cirurgia invasiva, como o pós-operatório é um pós-operatório complicado, porque eu precisei ficar 45 dias comendo sopa batida no liquidificador, porque eu não podia mastigar nada sólido. Eu fiz dieta pra engordar, pra essa cirurgia, né, porque eu era magra e tudo mais, eu ia passar por essa cirurgia, por esse pós-operatório complicado, e aí eu consegui ganhar incríveis 2 quilos. Eu fui pra essa cirurgia pesando 46,5 kg, tá? Vamos lá. E desses 46,5 kg, a maior parte era só músculo, então, tipo, na teoria eu tava bem. Gente, eu juro pra vocês, eu entrei na sala de cirurgia de um jeito.
A cirurgia demorou 6 horas. Quando eu acordei, que eu olhei pras minhas pernas, tudo tinha virado geleia. Tipo assim, eu tava mole de uma forma, parece que eu perdi toda a minha musculatura naquelas 6 horas de cirurgia. Bizarro. E aí, consequentemente, eu acabei emagrecendo bastante, né? Eu perdi muito peso e tal, mas aí, novamente, eu tava fazendo acompanhamento nutricional desde antes. Já estava previsto que eu ia perder peso, que eu ia ficar debilitada e toda aquela história e tal. E apesar de essa cirurgia não me impossibilitar de, tipo assim, andar e não sei o que, ela não me limitava nesses aspectos. Como ela me debilitou muito, eu cansava de levantar do sofá pra ir tomar uma água. E eu tomava muita medicação, que assim... Gente, eu fiquei aérea uns 30 dias. Eu tomei um remédio que eu não raciocinava pra nada. Eu só sabia dizer que eu tinha fome, que eu precisava ir no banheiro, eu tomava banho e era isso. Eu não tinha vontade de nada, eu não pensava em nada. Foi assim, foi um blackout total, que eu até falo pra todo mundo que foi muito bom, porque depois que eu saí desse blackout, cara, muita coisa fez assim na minha cabeça, sabe? Porque eu fiquei realmente desligada uns 30 dias, dopada. É muito engraçado falar isso. Aí, o que aconteceu? Eu acho que eu não tenho certeza, mas acho que com uns 2 meses, talvez um pouquinho mais, eu voltei pra musculação. E eu já sabia que não ia ser a mesma coisa, porque, né, eu fiquei um tempo parada, eu sabia que os pesos que eu pegava, que eram bastante, ia reduzir, que eu ia ter que reduzir série e tudo mais, porque eu tava debilitada, mas eu não esperava que fosse ser tão ruim. Mas foi muito ruim. Gente do céu, eu não conseguia fazer nada. Eu fazia uma série do negócio com peso ridículo comparado ao que eu pegava, e eu tava morrendo, mas assim, de passar mal. Eu passava mal, e aquilo me frustrava de uma maneira, e aquilo foi acabando comigo, foi acabando com a minha autoestima, porque, porra, eu pegava maior peso, eu fazia séries e séries e séries, tipo, entendeu? Porque já fazia muitos anos que eu tava ali, e aquilo ali foi destruindo a minha autoestima na academia. E pra juntar ainda que eu já não tava muito legal por causa disso, eu terminei com esse namorado que era o personal da academia. Aí complicou mais ainda, né? Por um tempo eu até tentei continuar fazendo musculação lá no mesmo horário que eu fazia, que era o horário que ele trabalhava na academia, mas acabou não dando muito certo. Óbvio que não ia dar certo, né? Eu já não tava sendo muito legal. Tentei mudar de horário, fui pra manhã. Eu não funciono de manhã, gente. Não funciono de manhã. Qualquer coisa que você me colocar pra fazer de manhã, eu não vou dar o meu melhor, porque o meu melhor vai estar aqui embaixo. À tarde, à noite, de manhã. Esse aqui é o nível do meu melhor. E eu não conseguia nem dar o meu melhor, entendeu? Então, de academia. Daí eu fui para uma academia que eu não me adaptei muito bem, que inclusive é Smart Fit. Não gostei muito de malhar lá. E aí eu comecei a faltar, porque eu não tava me sentindo bem em ir. E aí as coisas começaram e eu fiquei nessa. Eu acho que eu fiquei 1 ano nessa. Talvez até mais, de tipo, eu não queria ir, mas eu me forçava a ir, porque é bom, porque não sei o quê. E depois que eu estiver lá, passa. E aí eu ia. E aí eu chegava lá e não passava. Eu ia embora com raiva de ter ido pra lá. E eu ficava frustrada porque eu falava, cara, mas eu amava isso, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. E também foi uma fase da minha vida que eu tava bastante depressiva. Então, assim, eu acredito que foi uma junção de fatores em cadeia, assim, uma cascata de desgraça, entendeu? E aí, aquilo foi perdendo sentido na minha cabeça. E mesmo assim, por muito tempo eu tentei continuar. E eu conversava com uma amiga minha, que carinhosamente apelidada de doida. Doida, se você estiver vendo esse vídeo, eu amo você. A gente conversa todos os dias pelo WhatsApp. Eu conversava com ela de tipo, mano, porque eu não tô conseguindo ir pra academia, porque não sei o que. Daí eu ficava 2 semanas sem ir, daí eu tentava ir de novo. Eu ia um dia, faltava todos os outros dias. Enfim, até que eu injuriei. E eu falei, você quer saber? Eu vou parar com essa porra. Porque simplesmente eu percebi que eu estava ficando com raiva de ter que ir pra academia. Quando em um momento da minha vida eu sentia raiva e eu chorava por não conseguir ir, de repente eu estava chorando porque eu tinha que ir. Eu tinha que ir porque eu sempre tinha feito aquilo, porque eu sempre tinha gostado daquilo, porque aquilo sempre foi não sei o quê, porque isso era muito bom, porque é bom pro corpo, é bom pra saúde. Ou seja, entendeu? Eu achava que porque eu fiz aquilo por um bom período da minha vida, e porque aquilo foi bom pra mim por um bom período da minha vida, aquilo tinha que continuar sendo bom, mas não tava sendo. Tava sendo terror na minha vida, entendeu? Aí eu parei e falei, você quer saber? Eu não vou fazer nada. Aí eu fiquei, sei lá, um tempão, eu não sei dizer precisamente agora, porque faz bastante tempo isso, mas eu fiquei um tempão sem fazer absolutamente nada. E aí eu também tava toda depressiva e eu não conseguia fazer, eu mal conseguia lavar o cabelo. Eu tomar banho e lavar o cabelo era um parto. Até que eu decidi voltar pra dança. Aí eu voltei pra dança e como eu voltei pra dança, eu pensei, tudo bem, eu estou fazendo uma atividade física, porque isso sempre foi importante pra mim, né? Estilo de vida saudável conta com uma atividade
física. Então eu fiquei mais aliviada de tipo, não estou fazendo musculação, mas eu estou praticando uma atividade física, então tá tudo bem. Aí voltei pra dança, foi tudo ótimo, maravilhoso, tava dando tudo certo. Em um determinado momento eu falei, ok, agora eu preciso voltar pra musculação. Gente, por que que a gente não desapega das coisas? Eu não conseguia desapegar, sabe? Daí eu tentei de novo voltar, só que daí o que acontecia? Eu sempre tentava voltar pelos motivos errados. E aqui tem muitas aspas, por quê? Eu queria voltar porque o meu corpo estava muito diferente. Tudo aquilo que antes estava em cima começou a cair. Toda aquela beleza muscular, aquele torneamento da minha musculatura, aquela bunda lá em cima que eu tinha deste tamanho, duro igual uma pedra, começou a se desmontar. E aí eu comecei a sentir que aquele corpo não era meu. Eu não conseguia me ver naquilo. Eu não conseguia me identificar naquilo. Comecei a ter gorduras em partes do meu corpo que eu nunca tinha tido antes. E aí eu colocava as roupas e eu me sentia estranha. Eu me olhava no espelho e me sentia feia. Gente, que loucura, meu Deus. Mas assim, tudo bem, realmente, o nosso corpo ele é fluido e ele vai mudar, sabe, com o passar da vida e ele não vai se manter estável e tudo mais. Só que assim, eu tava tendo essa questão de tipo, preciso voltar porque eu preciso manter aquele corpo. Aí virou um outro problema, você tá entendendo? Que antes eu precisava fazer porque eu sempre fiz, eu sempre gostei. Agora eu precisava fazer porque eu não podia mudar o meu corpo tinha que ser daquele jeito pra melhor. E o que ele tava ficando não era o melhor, enfim. Aí nessa pira aí, tentei voltar várias vezes. E daí era aquilo, eu voltava, eu ia uma semana morrendo de preguiça, me esforçando pra ir. Aí eu fazia uma semana, ok? Daí na segunda semana parecia que a coisa tava caminhando bem. Na terceira semana já faltava um dia, daí eu começava a faltar 2. Aí eu faltava a semana inteira. Aí eu ficava 2 semanas sem ir, daí eu ia 2 dias. Aí eu parava de ir. Aí passavam uns meses, eu tentava voltar e a mesma coisa acontecia, o ciclo se repetia. Até que chegou um momento que eu fiz as pazes com o meu corpo. Eu falei, cara, você quer saber? Eu não tô conseguindo voltar pra musculação e toda vez que eu tento é uma frustração tremenda e isso faz a minha autoestima ficar ainda pior. Então talvez a musculação não seja mais pra mim. Talvez isso tenha sido uma fase que passou e agora eu tenho que buscar outras coisas. Eu continuo fazendo dança até hoje, é uma rotina puxada, inclusive, de dança. E o meu corpo vai ter um outro... E é isso, eu vou ter que me acostumar com isso. Se eu não consigo me sentir bem fazendo musculação, eu não vou ficar me obrigando aí porque isso não tá sendo saudável pra mim. Decidi que eu ia parar. E aí, gente, eu vou ter que amarrar meu cabelo aqui, porque tá muito calor. O ar-condicionado tá ligado no 20, mas eu não tô aguentando, eu tô suando. Inclusive, eu tô de top da academia. Então, assim, vamos ter que ficar aqui, tá? E eu comecei a olhar pro meu corpo de um jeito diferente, porque daí eu fiquei, olha só, não tá tão ruim. Tá um corpo diferente? Tá. Eu achava legal quando eu tinha a bunda de um jeito, a perna de um jeito, tá? Mas eu não tô feia porque tá diferente, eu sou um corpo diferente. E tá tudo bem, eu não preciso ter aquele corpo pra me sentir bonita e tal. Fiz todo esse trabalho dentro da minha cabeça, que demorou meses. A gente sabe que essas coisas não acontecem do dia pra noite. E é lógico que nesse processo tiveram idas e vindas, não foi assim, linear. Estou começando a me adaptar com o meu corpo, me adaptei. Foi uma montanha russa. Mas enfim, que aconteceu. Até que, recentemente, eu comecei a ter a ideia de voltar de novo. Aí eu falei pra mim mesma, para de ser doida. Você já tentou isso várias vezes e não deu certo. Por que você tá querendo voltar? Aí, tipo assim, o que acontece? Como eu sempre fiz musculação por muito tempo, eu sempre tive bastante força muscular, até porque eu pegava bastante peso. E por mais que eu tivesse parado e tal, eu ainda tinha muito dessa força. E essa força sempre foi uma vantagem muito grande pra mim na dança. E ajuda, inclusive, com saltos, explosão e tudo mais, certo? Eu comecei a sentir que eu tava perdendo essa força, essa explosão. Eu comecei a sentir dificuldade em umas coisas que antes eram muito fáceis pra mim. Aí eu me dei conta que era porque eu não tava mais fazendo nenhum tipo de treino de força, nem nas aulas de dança. Eu tava focando em outras coisas. E aí eu falei, poxa, tá fazendo falta. Talvez eu tenha que focar em um treino de força, nem que seja voltado pra dança, né? Tipo, não precisa ser musculação. Só que concomitantemente, eu comecei a sentir dores nos joelhos depois que participei de uma competição de dança lá em Fortaleza, que tem inclusive o vlog aqui, eu vou deixar o link na descrição. Eu fui inclusive premiada, ganhei medalha e tudo mais. Eu voltei de lá com dores nos 2
dois joelhos, em todas as partes do joelho. Todas, o joelho inteiro, tudo, atrás, na frente, dos lados, tudo doendo. E aí, eu esperando melhorar e tal, inclusive já marquei médico, eu tenho que ir na Unimed liberar os meus exames para poder fazer o exame e ver o que de fato tem de errado. Só que o que eu comecei a perceber também? Que o meu joelho começou a apresentar algumas dores depois de um bom tempo que eu tinha parado a musculação. E muita gente não sabe, mas muitas das dores que nós temos nos joelhos, e não só nos joelhos, mas principalmente nos joelhos, são advindas da fraqueza muscular. E quando a gente faz musculação, a gente trabalha a musculatura e tal, a gente reduz essas dores no joelho. Porque é a musculatura que faz ali o trabalho, entendeu? Você não fica sobrecarregando o seu joelho. De voltar a cuidar mais de mim em todos os aspectos. Eu sempre tive uma alimentação saudável, mas também tiveram várias oscilações. E aí o meu namorado também estava voltando para atividade física, também voltando a fazer dieta e parará. E aí eu apoiando ele na dieta, voltei a me alimentar melhor. E aí eu comecei a pensar. Até que a musculação voltou para minha cabeça de uma forma diferente, de uma forma não em busca de um corpo, não em busca de... Voltou assim, tipo, como um momento de autocuidado para eu não ter problema no joelho, para eu melhorar minha performance na dança, tipo assim, como algo nesse sentido, sabe? Voltou diferente. E eu falei, você quer saber? Eu vou tentar voltar mais uma vez. E eu tentei, e eu fiquei empolgadíssima para segunda-feira chegar para vir pra academia, e eu fui empolgadíssima. Eu treinei empolgadíssima, eu saí empolgadíssima e eu continuo empolgadíssima e eu estou muito feliz que isso aconteceu. E aí eu me lembrei, no meu primeiro dia de treino, eu me lembrei que eu gostava muito da musculação, principalmente porque era um momento só pra mim, que eu tava ali sozinha com os meus próprios pensamentos ou com o completo e total nada dentro da minha cabeça. Eu nunca fui a pessoa assim que gostava de ficar conversando muito no treino e tal, não que eu não converse, inclusive eu também gostava muito de ir pra academia pra ver pessoas que eu só via na academia. Tem isso também. Mas o principal fator era esse, de tipo, é um momento pra mim, é um momento que eu vou lá pra focar só em mim, pra fazer algo que é cuidar de mim e etc. E foi assim, aquela segunda-feira que eu voltei. Tem sido assim todos os dias. Eu tô sentindo uma paz, dói. Pra fazer musculação, dói. Às vezes eu me pergunto por que a gente faz isso. Mas assim, é uma satisfação em estar lá. E eu acredito que o motivo pelo qual começou a deixar de fazer sentido era justamente porque eu não estava bem comigo mesma em vários aspectos e eu tinha que ficar sozinha comigo mesma, com os meus próprios pensamentos. E eles não eram bons e eu tava me sentindo cada vez pior porque daí eu não tava bem comigo mesma e eu tinha que ficar comigo mesma e daí eu via que eu não tava bem. E aí, entendeu? Então, assim, uma série de fatores que me fizeram deixar de ir. E agora voltou nesse momento que, inclusive, eu estou precisando de momentos assim, de momentos de tipo, agora não importa mais nada. Agora eu não tenho metas para atingir, objetivo. Eu só estou aqui para puxar esse peso. Só. Porque eu não tô colocando uma meta de ganhar o corpo, isso, de fazer aquilo. Isso vai vir como uma consequência, entendeu? Simples assim. Eu tô lá por causa daqui, entendeu? E porque me faz bem. E aí agora eu percebi alguns motivos que me fizeram parar, os motivos que realmente me fizeram voltar, e não só isso. Digo pra vocês que a gente, apesar disso parecer óbvio, né? E quando eu falo isso é óbvio, mas por muito tempo eu não consegui aceitar essa verdade. Não é porque uma coisa foi boa pra você em um momento da sua vida que ela sempre vai ser boa e que ela sempre vai ter que ser boa. E isso pode ser uma atividade que você faça, um trabalho que você tem, um relacionamento que você tem, seja romântico, seja amizade, seja até familiar. Talvez até um pouco complicado a gente entrar nesse mérito, mas é isso, gente. A gente muda. Coisas acontecem na nossa vida que fazem com que a gente mude e às vezes é uma mudança temporária, às vezes não é. Então, às vezes nós precisamos aceitar que nós precisamos nos afastar de algumas coisas, que nós precisamos resolver alguns problemas antes de querer resolver outros. Então, por exemplo, eu precisava resolver os problemas de dentro da minha cabeça antes de querer resolver voltar ou não voltar pra musculação, porque eu não tava entendendo por que eu não conseguia ir. E eu ficava continuando, tentando, tipo assim, que coisa mais burra de se fazer. Se você não entende por que você não se sente bem lá, pra que você continua indo?
pensa um pouco, sabe? Nossa, eu tô revoltada comigo mesma do passado, mas coitada, né? Eu fiz o que eu pude com o que eu tinha na época. E assim, eu não tava fazendo terapia na época, eu já tinha feito em um momento da minha vida, tinha dado certo, eu tinha parado, e aí depois tive que voltar e agora eu continuo fazendo terapia. Motivos de terapia é muito bom, todo mundo deveria fazer. Se você tiver a oportunidade, faça. Se você estiver precisando, deixe de fazer qualquer outra coisa, mas faça terapia. Algo que eu acho importante de ser dito, inclusive, é justamente essa questão de você ir pra musculação com uma motivação que, na verdade, não é uma motivação, é uma desmotivação, é uma autossabotagem. Por exemplo, eu tô indo porque eu preciso emagrecer. E aí você só tá fazendo isso naquele impulso de tentar atingir um padrão que talvez nem vai se encaixar pra você. Não necessariamente isso é ruim. Por exemplo, quando eu fui lá atrás, com 13 anos, eu tava tentando atingir um padrão e deu certo. Mas deu certo porque eu encontrei outras coisas ali que me faziam gostar daquilo. Mas se não tivesse nada ali que me fizesse gostar e eu tivesse indo só com essa ideia de que eu preciso me mudar pra agradar as outras pessoas, ou talvez até agradar a mim mesma, talvez eu ia ficar me sentindo um lixo toda vez que eu fosse, porque você começa a se comparar com as outras pessoas. Porque todas as vezes que eu tentava voltar, eu voltava tipo assim, nossa, eu tô voltando e meu corpo tá horrível. Olha o corpo daquela mulher lá, como tá mais bonito que o meu. Porque aquela mulher nunca vai saber que eu já tive um corpo parecido com o dela e ela deve estar olhando pra mim e pensando, o que essa guria tá fazendo aqui? Um monte de merda, né, na cabeça que passa da gente. Então, às vezes porque alguém diz que você tem que ir, você tá indo tão obrigada, aquela sensação de estou indo obrigada, amarrada, isso geralmente não dá certo. Isso geralmente não vai te manter constante. Pode até ser que você comece assim e você pegue gosto pela coisa, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, mas toma cuidado com isso. Sempre que a gente vai começar a fazer alguma coisa nova, por exemplo, uma nova atividade física, é interessante que a gente busque algo que traga minimamente um pouquinho de prazer, para que isso não se torne algo ruim e algo que vai fazer você ficar pior ainda, porque é essa de você vai na academia e você fica se comparando com o corpo de todo mundo, isso não vai ser saudável para sua autoestima, isso não vai ser saudável para você, não é por isso que você tem que estar lá, entendeu? Cada uma tem a sua história, tem o seu caminho, ninguém sabe o que você passou pra estar ali, entende? Então, assim, a gente tem que ir de mente aberta e procurar entender que é um autocuidado. Eu acho que essa é a chave, porque essa foi a chave pra mim. Essa foi a chave pra mim lá no início, porque eu tava querendo me cuidar pra eu me sentir melhor em alguns aspectos. Isso aconteceu muito rápido, né? Porque, sei lá, eu vi algum resultado ali e era legal a academia que eu tava, fiz amizade. Mas, enfim, até perdi a linha de raciocínio. Eu só queria deixar clara essa questão de tipo, cara, é bom começar, mas a gente tem que tomar cuidado. Às vezes é bom você começar fazendo outra atividade física, que você se sinta mais confortável fazendo e que não vai ser um martírio, porque naquela época que eu ficava me forçando a ir pra musculação e era um martírio, aquilo tava acabando comigo e eu já não tava muito bem na cabeça. Bom, meus povos, terminei minha maquiagem, fiz uma maquiagem básica aqui, que a minha intenção era gravar um outro vídeo depois, que eu precisava da pele pronta, mas na verdade vou ter que sair agora. E a minha história, a minha vivência, não sei como é que vai ser daqui pra frente, pode ser que muita coisa ainda aconteça e vai acontecer, porque nós somos pessoas e como pessoas somos fluidos, na verdade devemos ser, né, porque se a gente fica se engessando as coisas não dão muito certo. E eu deixei aqui algumas reflexões soltas assim no vídeo que eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Comentem o que vocês acham dessas reflexões, dessa história, se você tem uma história com musculação ou com qualquer outra coisa que caminhou nessa mesma vibe, de tipo, dessa insistência, de você perceber que seu lugar não era ali, pelo menos não naquele momento. Compartilhe, vamos compartilhar essas histórias, até porque eu não quero me sentir sozinha nessa jornada e eu espero o feedback de vocês em relação a esse tipo de vídeo, tá bom? Vou tentar deixar a lista dos produtos que eu usei na descrição. Se eu lembrar de fazer anotação, eu acredito que eu vou lembrar, tá bom? E aí eu deixo todos aqui na descrição pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu gostei muito de fazer esse vídeo e eu espero poder voltar aqui. Beijos e até a próxima!